Quero saudar a todos os nossos irmãos que têm acompanhado os nossos vídeos. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo que gravamos para o Reino de Deus. E na prática, queremos saudar a todos que estão enfermos também, que Deus restaura e esperamos que a graça de Deus, que excede todo entendimento, tome posse. O nosso programa de hoje, ou melhor, no nosso vídeo de hoje vamos ministrar os Salmos 127, os dois versículos primeiros, primeiro e segundo, portanto, Salmos 127, 1 e 2. O nosso tema é colocar Deus em primeiro lugar, ou melhor, dar a primazia a Deus em todas as coisas que nós fazemos. A palavra de Deus que está em Salmos 127 diz aqui no versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que nós temos hoje para partilharmos. É de ler a mesma mensagem na Bíblia Nova Versão Internacional, NVI, diz a palavra: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor conceda o sono àqueles a quem Ele ama. Esta é a mensagem do Senhor. Tem pessoas que acordam de manhã e vão fazer as suas atividades, portanto, e depois no fim do dia ficam frustrados. Temos pessoas assim. Mas tem outro grupo de pessoas também que acorda de manhã confiando no seu Deus, faz as mesmas atividades, começam com alegria e terminam com alegria. Então, este é outro grupo que reconhece o Senhor. Neste cântico de peregrinação de Salomão, ele está aqui louvando o Senhor, colocando em primeiro lugar o Senhor. Ele diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Em outras palavras, está a falar de uma casa simples que alguém quer construir. Então, se não for o Senhor, não haver a graça do Senhor, a mão do Senhor nessa construção, então será inútil trabalhar nessa construção. Aqui é colocado em primeira mão o Senhor como a base de tudo aquilo que um crente em Deus começa a fazer. Se não é o Senhor que vigia a cidade, portanto, não entregamos essa cidade para a vigilância do Senhor e colocamos, nós montamos as nossas sentinelas, então isso será inútil, porque realmente sabemos muito bem que às vezes as pessoas entram em em certas casas bem guarnecidas, com sentinelas, roubam estando lá, ou matam os sentinelas e entram e roubam a casa, ou mesmo entram com os sentinelas lá de alguma forma e vandalizam a casa, roubam e fazem tudo enquanto estão lá os sentinelas. Portanto, aqui este salmo está-nos a mostrar a importância de colocar o Senhor em primeiríssimo lugar. Colocar o Senhor para todas as coisas. Se não for o Senhor o construtor da casa, se nós queremos construir, colocar o Senhor do lado de fora,
será inútil trabalhar na construção. Quer dizer que essa construção não estará assegurado pelo Senhor, porque é o Senhor que nos dá a proteção de vida. Ele é Yahweh. Se não é o Senhor que vigia a cidade, também será inútil a sentinela montar guarda, porque realmente é o Senhor. Então o salmista aqui não está a exagerar, mas está a falar com muita profundidade. São pessoas que experimentaram isto, o Salomão, o próprio pai de Salomão, Davi, e outros reis experimentaram esta graça de colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós, quando falamos de colocar o Senhor em primeiro lugar, muitas pessoas suspiram: ai, mas como que isso é possível? É possível, sim, Senhor. Nós, quando começamos a compreender que o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o dono de todas as coisas, é o dono da vida, é aquele que dá a vida, sustenta a vida também. Ele dá e sustenta essa vida. Então, começamos a compreender que nós precisamos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando você lê o livro de Provérbios, Provérbios 16, diz assim a Bíblia no versículo 3, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Estamos a ler aqui o Salmo 16, na nova versão internacional, 16, versículo 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Então, realmente, colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas que nós fazemos nos dá um sucesso esmagador, forte, um sucesso que ninguém pode interpor-se a esse sucesso. Há possibilidade de nós crescermos muito mais quando colocarmos os nossos planos, as nossas ideias, os nossos projetos no Senhor, e depois tudo fará. Isto não implica retirar a capacidade de preparar, por exemplo, se for um aluno de uma escola, deixar de se preparar, dizer que não, eu vou entregar ao Senhor tudo, o Senhor sabe. Não, nós vamos nos preparar para o exame, seja o que for, para o teste, mas colocamos esta preparação, esta capacidade de fazer o teste nas mãos de Deus e nós veremos os milagres. É necessário termos o Senhor em primeiro lugar, colocarmos o Senhor em primeiro lugar, não depender dos nossos poderes, da nossa força, da nossa capacidade intelectual até de fazer certas coisas. Se não for o Senhor, os construtores nada vale. Mas o próprio Israel, quando nós lemos Salmos 124, temos uma mensagem muito extraordinária aqui. Salmos 124, diz o versículo 1: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e os torrentes nos teriam afogado. Portanto, aqui também o salmista, todo este Salmo 124, se lê de 1 a 8, há de notar que também Israel está a exaltar a graça do Senhor que lhes protegeu quando eles estavam a atravessar tanto aquele deserto para a terra prometida. Se não fosse o Senhor, a retirada do povo de Israel do Egito para Canaã, ela tinha muitos riscos e perigos, mas o Senhor esteve lá. Então, o Salomão aqui, no Salmo 127, diz: se não for o Senhor, o construtor da casa. Ele tem experiência, foi ele, o Salomão, que construiu o grande templo, tem experiência, ele entende que se não for o Senhor, inútil, então, seria inútil trabalhar na construção. Então, todas as vezes que nós temos alguma coisa para fazer, temos que colocar em primeiríssima mão o Senhor lá, antes de nós pensarmos que os nossos recursos. Jesus falou e ensinou muito bem que quando alguém quer construir uma torre, sente e faz cálculo, não é? Se o valor que tem é suficiente. Mas não está a ignorar o Senhor nisso, a presença de Deus lá dentro. Não é necessário só pensar no valor que temos, a possibilidade do dinheiro ser suficiente para construir, mas temos que colocar o Senhor em primeiro lugar lá. Não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Eu vim, através desta mensagem e deste vídeo, dizer aos que estão a assistir que, na verdade, é necessário colocar o Senhor em primeiro lugar. Acima de tudo, colocar o Senhor, ser escola, seu emprego, ser casamento, ser talvez nas amizades. Coloca o Senhor em primeiro lugar e tudo que fizer prosperará. Esta é a forma como os que serviam Deus no passado compreenderam esta forma de lidar com Deus. Colocar o Senhor em primeiríssimo lugar, não temendo os homens, não temendo também o que possam os homens fazer, mas colocar o Senhor em primeiro lugar. E depois, na edificação de uma casa, na guarda de uma cidade, seria inútil levantar-se cedo, dormir tarde, trabalhar duramente por o alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Portanto, as pessoas que acordam cedo, trabalham árduo para ganhar o pão e realmente não colocam o Senhor lá, ficam fatigados. Isaías já disse em outro lugar que os mancebos vão cansar, então, mas aqueles que confiam no Senhor, os jovens se cansam, então aqueles que confiam no Senhor vão ganhando a força cada vez mais. Então, esta é a realidade daqueles que confiam no Senhor. Como o mundo que não tem Deus confia em seus deuses e também coloca a primazia em tudo que faz, coloca aqueles deuses em frente, nós que confiamos no Senhor, temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Se não for o Senhor que construa a casa, então será inútil que aqueles trabalhar na construção. Se não o Senhor vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Portanto, na verdade, nós temos muita experiência de muitas situações que aconteceram em algumas casas que tinham uma proteção tão segura, armada, com toda a guarda lá montada, bem montada, mas foram assaltados. Temos ouvido muitas vezes isso aqui fora da África e em outros países também. Temos ouvido muito esta realidade. Então, o Senhor Deus que nos dê muita graça. Eu quero orar para que todos aqueles que ainda não começaram a colocar o Senhor em primeiro lugar, comecem a usar este hábito de colocar o Senhor em primeiro lugar e verá que todas as coisas que você fizer prosperará. Eu quero orar em nome de Jesus. Fecha os olhos aí, tu que tens dificuldade de fazer os seus projetos andar, porque nunca colocaste em primeira mão no Senhor. Esta mensagem mostra que bem-aventuradas são as pessoas que o fazem isso, porque o Senhor faz-os prosperar. Então, eu quero orar. Deixa alguma coisa, deixa os seus projetos nas mãos de Deus. Alguma coisa que quer fazer, deixa nas mãos de Deus, porque o Senhor é Deus. Eu passo a orar. Escuta esta mensagem da oração. Esteja também dentro deste espírito da oração, para que todas as coisas que tu fizeres prosperar também. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aí pelo irmão que está a ter um projeto, pretende fazer um projeto, seja escola, seja a construção de uma casa, seja a mudança da casa para outra, seja a transformação, a mudança do cargo no serviço. Senhor, estende a sua mão e começa a fazer proeza, porque esse irmão, ouvindo esta mensagem, vai passar a partir de hoje te colocar em primeiro lugar para mudar o quadro de todas as coisas. Rei da Glória, toca nesse irmão, compreender que é necessário colocar o Senhor em primeira mão. Isso é importantíssimo para a vida espiritual desse irmão prosperar. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, colocando todas as coisas em suas mãos, tendo a certeza de que o Senhor fará proeza, porque o Senhor é Deus e toda a coisa que o Senhor faz prospera. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai da eternidade. Estenda a mão e cumpra o seu propósito. Eu penso a graça de Deus, que excede todo entendimento. Toma posse, Senhor, e cuida de todas as coisas no nome sagrado, naquele que vive para toda a eternidade, é em Cristo Jesus, Senhor. Penso e agradeço, espero também de Ti, que és mais sumido do coração, que cubra, Senhor, a vida desse irmão que está do outro lado escutando esta mensagem para a transformação de glória em glória. Penso todas as coisas em nome de Jesus. Espero que o Senhor
tenha abençoado o irmão que estava aqui orando comigo, tenha abençoado o irmão que está do outro lado da linha, Senhor, assistindo este vídeo, para a glória de Deus Pai. Abençoa maravilhosamente todo aquele que escutou esta mensagem, porque se o Senhor não fizer, o que faz o homem não tem muito valor, mas se o Senhor não estiver lá, não acontece muita coisa. Estenda a mão, cumpra o seu propósito, Senhor, abençoe e dê graça ao irmão que esteve a acompanhar este vídeo para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus, agora aqui e para toda a eternidade. Amém e amém. E eu creio que o Senhor tem te dado muita graça ao acompanhar este Salmos nos versículos 1 e 2. Que Deus te abençoe rica e poderosamente agora aqui e para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.